Oi, oi. Adriane, você está escutando? Agora eu achei, estou sim. Ah, ótimo. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Boa tarde, Opa, professor Wilker, boa tarde. boa tarde. A Adriane, que é uma das, acredito que seja uma das pesquisadoras, né, Adriane? Já também entrou aí e até às 16 a gente deve ter entrada das outras pessoas. São quatro trabalhos, tá, professor? Aí, só para Isso. ir alinhando, tô como líder de sala, né? E aí eu vou fazer só uma introdução inicial, lhe apresentar, Uhum. e depois fico responsável por colocar os vídeos, tá? Lembrando que são 8 minutos de vídeo, né, para cada pessoa, e 8 minutos sequenciais de uma breve debate, que você pode perguntar ou pedir para a pessoa explicar algum ponto, né? E depois, o restante do tempo, né, quando concluir os quatro e suas respectivas discussões, a gente tem uma discussão ampla, que aí você vai puxando, as pessoas vão debatendo, tirando dúvidas. A gente não tem mínimo de hora para esse debate final, só temos o máximo, que a sessão ela tem que ser concluída até 5h30, no máximo, né? Mas aí já teve sessão que concluiu bem antes, depende da dinâmica, né? Tá bom? Eu já estou com Perfeito. os vídeos, tudo aqui direitinho, para quando der o horário a gente inicia. Aí, se caso falte algum painelista, ele chega atrasado, a gente vai fazendo com os que já estão dentro da sala, tá bom? Pelo menos é Uhum. a orientação do SEMEAD. Combinados. Fechado. Pois eu tô no. Vou colocar um mute aqui, aí qualquer coisa você pode falar que eu tô aqui escutando, tá? Ok. Vou aproveitar. Adriane, só me diz qual é o teu trabalho, tu sabe o número dele? É o quarto, a transição familiar, né, 50. a transição sociotécnica na agricultura familiar, uma revisão sistemática. Tô só procurando aqui para já deixando. Número 50, professor. Tá ótimo, tá aqui. Já. Me conte uma coisa, como que eu consigo espelhar o slide aqui? Não, é Não, assim, nós vamos passar o seu vídeo, né, professor? isso. Desculpa, professor, eu queria, lhe cortei aqui, mas a gente, o que tem programado a gente coloca o vídeo que você enviou na inscrição, e Uhum, ele tem até 8 minutos, né? E aí eu já vi aqui, está dentro do padrão. Quando concluir, o nosso moderador, o professor Will, que vai abrir, vai discutir com você. Eu não sei se vai ter mais outra pessoa do teu trabalho, né? Mais algum pesquisador, só professor. eu. Pronto, perfeito. Aí ele vai para o debate, vai discutir, tirar alguma dúvida, pedir para você trazer algum ponto interessante de se debater, e depois, e isso são 8 minutos também, e depois a gente Uhum, vai para os outros pesquisadores. Ao concluir, hoje são quatro trabalhos, ao concluir a gente abre para um debate maior, uma moderação maior, que o professor Wilker vai puxando, vai articulando com vocês, tá? uhum, Aí, mas assim, você tem também a escolha que o SEMEAD dá, de casos assim, olha, eu não quero que passe o vídeo, eu quero explicar aqui ao vivo, você também pode fazer isso, mas não há uhum, para você passar os slides, vai ser o vídeo ou a sua explicação aqui ao vivo. Aí uhum. tu prefere o vídeo, tu prefere explicar O vídeo. o vídeo, né? Perfeito. Aí eu passo o vídeo e faço dessa forma que eu te falei, que é a ritualística aqui da programação, tá bom? Uhum. Qualquer coisa você me chama aí.
Professor, Wilker, aqui para mim já deu horário, né? E, assim, não entraram mais pesquisadores, aí a orientação que a gente tem é a gente ir iniciando, no caso a gente vai iniciando com a Adriane, né? Caso entre mais algum pesquisador, nesse ínterim entre o vídeo dela e o debate que a gente realizar aqui, a gente consegue incluí-lo, né, de forma sequencial, logo após o debate dela. E a gente dá mais um tempinho, caso depois da Adriane a gente concluir tudo com ela, para ver se ainda chega. E eu estou perguntando, inclusive, aqui para a coordenação quanto é o tempo que a gente tem para aguardar, são 15, 20 minutos, ou se a gente já conclui, tá? Eu estou recebendo, inclusive, o Matheus Bitt, que é o coordenador, ele está mandando um áudio aqui para mim. O que ele orientar, a gente faz, tá? Eu só peço Ok, só para escutar aqui o áudio. Viu, Adriane? Aí já já a gente começa contigo mesmo, tá bom? Pronto, professor, a orientação que a gente teve, a gente vai iniciando de fato com a Adriane, até porque ela foi pontual, né? A gente, para não pecar com a pontualidade dela, e a gente, caso quando ela concluir, não tenha entrado o pesquisador, a gente precisa aguardar mais 15, 20 minutos. Caso não entre mais ninguém, a gente dá por encerrada a sessão, tá bom? perfeito. Aí, Adriane, a gente pede também, lógico, se você puder, aguardar também até para a gente conseguir realizar o debate geral final, né? Caso a gente consiga mais algum pesquisador. Então, dito isso e combinado tudo, primeiro, seja bem-vinda, tá, Adriane? Uma satisfação aqui em tê-la. Sou Bruno Simões, estou como líder aqui da sessão, né? Na verdade, eu estou mais para background, bastidores aqui, que eu vou colocar o vídeo, ficar dando apoio, inclusive no término da sua apresentação, vou solicitar para fazer avaliação. E aqui a gente tem um professor Wilker, né, que é o nosso moderador. Ele está responsável principalmente aqui para quando você fizer, quando a gente concluir o seu vídeo, a gente ir para o debate, para enriquecer com alguma situação, alguma colocação, algum ponto que ele entenda que seja interessante, agregue valor, ou tenha dúvida para que você possa nos esclarecer aqui dentro da sessão, tá bom? Então, eu vou colocar o seu vídeo, que você já tinha falado antes, já está dentro do tempo, então não há necessidade de cronometrar, e na sequência eu paro o vídeo e já passo a palavra ao professor. Professor, teria algum ponto que você quer colocar? A gente já combinou tudo, né? Não sei. É, É, não, mas... tá tudo combinado direitinho. A Ellen também acabou de entrar aí, tá do Ah, outro tá, trabalho. ótimo. Ellen, seja Tranquilo. bem-vinda, tá? Não sei se você está escutando a gente. Acho que ela está ainda conectando aí o fone. Ah, a gente vai iniciar com o vídeo e depois qualquer coisa a gente fala com a Ellen para dar as boas-vindas, viu, Ellen? Acho que você deve estar escutando agora. A gente já vai iniciar com a Adriane para respeitar aqui o tempo, que ela já havia chegado. E depois, na sequência, como soltam vocês duas, a gente já passa, após o debate, e os minutos que a Adriane tem, a gente passa para o seu vídeo e depois o debate com o nosso moderador, o professor, tá bom? Tá bem, tá bem. Ótimo. Vamos aqui.
Professor, não tá sem áudio. Agora acho que vai, eu tinha me mutado, perdão. Mas a gente começa agora. Transições sociotécnicas da agricultura familiar, uma revisão sistemática. A agricultura familiar, para tornar-se sustentável, necessita de tecnologias limpas, a adoção de novos processos e serviços adequados para cada tipo de solo e para cada região. A inovação na agricultura familiar acontece de maneira incremental e radical. Já as transições, elas acontecem de maneira incremental, representando um conjunto semi-coerente de regras sustentável por diferentes grupos sociais. Nesse caso, temos o sistema agroalimentar, que é um exemplo de sistema sociotécnico. É um sistema de produção que engloba os princípios ecológico, socioeconômico, envolve a maneira como os agricultores se organizam em determinado espaço e no tempo para produzir alimentos para o mercado e para a sua alimentação. Esse sistema agroalimentar envolve o ambiente, as pessoas, os processos na adesão a novos implementos, insumos apropriados para cada tipo de solos, novos meios produtivos, assim todos esses fatores impactam diretamente na situação socioeconômica e ambiental. Esse trabalho está implementado no seguinte questionamento: qual a importância da agricultura de transição sociotécnica na agricultura familiar, em que estão fundamentada? Tem como objetivo investigar o papel das transições sociotécnicas na agricultura familiar, considerando as publicações e artigos científicos nos últimos 10 anos por meio de uma revisão sistemática. Esse trabalho justifica-se devido à importância da agricultura familiar para o desenvolvimento local e regional nas mais diversas regiões do Brasil, tendo em vista que esse setor passa por mudanças profundas e ocorre de forma não linear, de maneira gradativa, que exigem padrões e estratégias de forma que organizem e atendam às demandas das questões sociais em larga escala e predestinada a resolver grandes desafios sociais, econômicos e ambientais, que são oportunidade para mudanças radicais, já que esses indivíduos que convivem nesse nicho buscam ter retorno financeiro, qualidade de vida e lucratividade, e entende-se a importância dessa atividade. O setor agrícola incorpora várias transformações em segmentos como mecânico, para auxiliar a diminuição do tempo, para a execução de atividades realizadas na propriedade, no campo agroquímico e também biotecnológico. Esses valores estão institucionalizados e proporcionam a legalidade social dos recursos naturais. As inovações e as transformações da agricultura familiar surgem nos setores verticais, que é no setor agrícola, e transversais, na esfera de produtos químicos, como fertilizantes, melhoria genética, mecânica, entre eles implementos e ferramentas. A inovação na agricultura familiar acontece com o aperfeiçoamento do produto e processos, aumento da produtividade e a competitividade para o desenvolvimento do setor. Já a inovação contribui para inúmeras melhorias sustentáveis, que incluem economizar recursos energéticos, fortalecer a biodiversidade, melhorar a qualidade de vida, proteger o solo e a água, o uso de compostagem, controle biológico e adubos orgânicos, que contribuem para a agroecologia. A agroecologia é uma proposta de produção e um meio para a transição para a sustentabilidade, que se refere à implementação de hortas orgânicas e biodinâmicas, com o uso de meios alternativos naturais para produzir com a mesma eficiência, bem como meio de sistemas rotacionais que agrupam a produção e estão em ascensão, além de outros meios que garantam a sustentabilidade da propriedade. Para tanto, é preciso que seja desenvolvida uma agricultura sustentável, que apresente como prioridade minimizar os impactos ambientais e manter a produção, garantindo a alimentação familiar. Para produzir esse artigo, foi adotado o método ordinário, que possui como finalidade escolher e avaliar a qualidade da literatura, levando em consideração a equação inordinátil, que tem como referência o fator impacto da revista, o número de citações e o ano de publicação do artigo. Foram usados para pesquisa o período de limitação temporal de 10 anos. E foram usados como pesquisa de dados, Cielo, a Scorpio, Web of Science e pesquisas por assuntos no periódico CAPES. Para a realização
foram escolhidas as palavras-chave: transição para a sustentabilidade, socio-technical transition, transição sociotécnica, transition towards sustainability, agricultura familiar, family farming, agroecologia. E essas palavras foram escolhidas devido à relevância com relação ao tema. Foram de todos os artigos, foram escolhidos 22 para como portfólio final. Analisando a tratativa com relação às transições para a sustentabilidade, os estudos têm como objetivo a investigação sobre diversos meios agrícolas, voltado para o cultivo da agricultura familiar, entre eles agroecologia, agroflorestal, cultivo de variedades específicas, pecuária, projetos sociais, questões sociais, transições agroecológicas. Além do que, outros artigos que tratam de transição para a agroecologia, estratégia dos processos de transição sociotécnica, nicho multinível, sociotécnico e temas que abordam a agricultura familiar de maneira geral. Outras práticas voltadas para a transição para a sustentabilidade estão relacionadas ao meio ambiente e envolvem a criação de tecnologias verdes, nicho de mercado, teste, posicionamento, peso, mobilização de recursos, estruturas de elite e grupos de poder, bem como a adoção de políticas e regimes sociotécnicos de baixo carbono. Essas práticas incluem um mapeamento mais sustentável que engloba novos procedimentos, métodos e práticas culturais e tradicionais, como plantio direto, consórcio, entre outros meios produtivos. No entanto, os processos da transição da agricultura familiar não podem ser analisados apenas sob uma única perspectiva, pois isso pode não refletir completamente a realidade complexa que envolve. Aplicar esses processos é importante, considerar os atributos da agricultura familiar, suas aptidões e habilidades nas mais diversas atividades pertinentes ao seu contexto geográfico, pois eles influenciam o processo de inovação e aprendizagem. A transição sociotécnica está firmada na agroecologia, pois quando a pressão da sociedade sobre o meio rural faz com que os autores procurem meios inovadores, conhecimento e cooperação junto a outros cooperados para comercialização e para a busca de inserção mercadológica mais eficiente, como a venda de alimentos orgânicos, novos processos, novos produtos que vêm para agregar valor e enriquecer o que é produtivo dentro da propriedade. Ok. Obrigado, Adriane. Parabéns pelo trabalho, tá? Trabalho, eu acho que ele insere bastante aí no contexto de qualquer localidade, qualquer país, isso justifica aí a amplitude que você usou para pesquisá-lo. Eu queria te fazer uma pergunta inicial, que seria, o que te motivou a fazer o trabalho nesse contexto? Você tem alguma relação com a amostra de pesquisa? O que te leva a estudar a agricultura familiar nesse sentido e, de fato, a transição sociotécnica que você observou no seu trabalho? Primeiramente, eu escolhi esse tema porque lá, alguns anos atrás, eu queria fazer agronomia e trabalhar na área de pesquisa da agronomia. Então, como a vida me levou para outro âmbito, por exemplo, administração, eu comecei a ver o potencial. Daí a minha dissertação foi sobre o conhecimento aplicado na agricultura familiar, a inovação e o conhecimento. E agora eu comecei a conhecer a transição sociotécnica através do meu orientador. Então, eu pensei em juntar as duas. Durante essa pesquisa, eu até conversei com ele de fazer a minha tese envolvida nessa área. Então, ficou uma coisa para se pensar. Mas a agricultura familiar, eu acho que ela está em todos os setores. Ela é importante para o cenário financeiro, econômico do Brasil inteiro. Isso que me motivou principalmente a pesquisar ela e, se for da vontade do meu orientador, eu pretendo continuar. Um fator que eu notei foi como existe poucas pesquisas com relação à
sustentabilidade sociotécnica na área da agricultura familiar. Tem com relação à fotovoltaica, inúmeras, mas com relação à agricultura familiar, não. Uhum. Você vê, né, você fez uma revisão da literatura, né, inicialmente, você iniciou a sua pesquisa, igual você está falando, você tem uma jornada acadêmica em andamento e tal. Você vê o fundamento dos agricultores, dessas famílias que estão inseridas nesse contexto. Existe alguma parceria entre as universidades, o governo, o setor privado, que a gente chama de tripla hélice? Você observa que existe algum subsídio para eles nesse sentido? Não, não existe. Na minha percepção, não existe. Existe com relação à inovação, mas daí com os grandes, com agronegócio, né? Mas com a agricultura familiar, não. Uhum. Nesses artigos, todos esses 8.575 artigos, né, que você filtrou inicialmente, depois separou 22, você não observa nenhuma relação do governo, das universidades, no intuito de desenvolver essa agricultura nesse âmbito familiar, certo? Na verdade, nós temos bastante projetos, né? Que nem o Uhum, plano de alimentação, mas ele não envolve justamente a parte sociotécnica, né? Porque são transformações que vêm a longo prazo. uhum. Talvez, se você for analisar daqui uns anos, nós tenhamos sim alguma coisa ligada. Sim, eu estou colocando esses pontos porque, primeiro, assim, eu acho que você pode, desse tema, pode derivar novos trabalhos e você consegue também abordar o seu artigo com um viés, com um olhar um pouco diferente, entendeu? Um adendo ao seu artigo no intuito da publicação. Uhum, Porque existem alguns construtos teóricos que são bem latentes na literatura, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, inovação, tá? E a tripla hélice pode te ajudar. Há autores até que abordam a hélice é, quadrúpula, né? uhum, Então, eu acho interessante nesse sentido. E uma outra reflexão, até quando essas soluções são realmente sustentáveis, né? A gente sempre fala de sustentabilidade, sustentabilidade, mas para aquele agricultor, tá? Isso tem se demonstrado efetivo de fato, né? Aí é uma pergunta que eu te faço acerca dos artigos que você leu. uhum, Alguém aferiu efetividade ou ficou só na questão, vamos fazer, porque isso é benéfico para o meio ambiente, para a sociedade, etc. Por que eu coloco esse ponto, né? As famílias, né, elas têm que competir, né, no ambiente com outras empresas, corporações maiores. E o que a gente observa é que esses agricultores, mesmo nesse campo, eles precisam ainda se associar, criar cooperativas para poder enfrentar essas grandes corporações. Tá? Aí eu queria ouvir você sobre esse ponto, já que você estudou, né, profundamente esse assunto. uhum. Com relação a isso, eu fiz um outro artigo que é competências empreendedoras. Eu fui até determinadas propriedades, principalmente na questão de certificação, né? E eu vi fora essa questão cooperativa, como as pessoas podem mudar a sua propriedade, como elas podem transformar uma questão sustentável. Com relação aos artigos, a gente vê entre. São poucos realmente que tratam assim, que venham a falar o que realmente acontece numa propriedade, como que ela se torna. É mais, tipo, visualmente, é mais no dia a dia que a gente vê, mais no cotidiano mesmo. Uhum. Tá, temos um artigo aqui que vai abordar a questão das cidades inteligentes, então eu vou deixar um ponto para o final, para a gente poder falar no finalmente. Agora, algumas sugestões aqui também para não extrapolar muito tempo, no seu artigo específicos, assim, no intuito de publicação. Eu Uhum, acho que o seu trabalho, se você incluir um framework teórico, tá, um modelo teórico que guiou o trabalho,
ele vai enriquecê-lo, né, no sentido de ter uma concepção clara dos elementos teóricos que nortearam a sua pesquisa de campo. E na metodologia, eu senti falta de especificar por exemplo, você falou que 6.702 artigos foram excluídos, né, pelo Uhum, critério que falta de autoria, falta de data, etc. Seria interessante se você colocasse os dados especificamente de cada categoria, porque é um número realmente bastante elevado. Eu acho que isso auxilia o leitor e dá mais confiabilidade na sua pesquisa, entende? uhum. Bom, no mais, parabéns, eu achei o seu trabalho muito interessante, tá? É um tema bastante importante, né? Tem um apelo social muito grande, um apelo prático e gerencial também. Eu acho que é um tema que, se você continuar nessa linha, tem grandes potenciais aí de publicação, e ainda de um retorno para a sociedade, tá? Aí, Uhum. obrigado, tá, Adriano? Se quiser comentar alguma coisa extra que você quiser, né, adicionar, e eu abro Eu também creio. para os colegas, ok? Uhum. Eu acho que se alguém quiser falar mais uma coisa, com certeza vai enriquecer e eu vou poder melhorar ainda mais. Uhum. Ok, se ninguém tem nenhum ponto a adicionar nesse momento, aí no final a gente retoma com esse assunto, porque eu tenho algumas considerações aí também, algumas reflexões em conjunto de todos os artigos que vão apresentar, que o seu insere também. Tá bom, Adriane? Uhum. Obrigado, viu? Ô, Obrigada. professor Bruno, se você quiser passar agora para o próximo artigo da Ellen. Perfeito, perfeito, professor. Já vou colocar aqui para a gente dar continuidade. Eu só queria fazer uma Claro. colocação. Vou colocar aqui no chat o link, né? Mais algumas vezes aqui, ao término também eu devo colocar, só para que a Ellen, a Adriane consigam acessar e fazer a avaliação dessa nossa moderação, tá? Que é importante até para o evento como um todo, a gente sempre está melhorando. Tá? Adriane, Ellen, se vocês puderem depois, entrem por gentileza. Vou colocar aqui agora o vídeo da Ellen. Ellen, você está aí? Eu acho que você teve uma hora que caiu, só para confirmar a sua presença para a gente poder acompanhar aqui. Você está aí, Ellen? Se tiver, o microfone está desligado, se você estiver falando alguma coisa, tá? Aí, professor, se a Ellen tiver dificuldade, se quiser, você pode passar o meu também. Tem um artigo meu dentro que é o último, sobre Ah, plataformas de mudança social. pronto, vamos fazer assim, porque é importante que a Ellen confirme, Uhum. que está escutando, até para ter o debate sequencial, né? Mas aí eu vou colocar já o que tem o seu artigo aqui, a gente faz o ritual e depois a gente volta para ele, tá bom? Vou colocar aqui, só um minutinho. Perfeito, obrigado. Enquanto isso, a Ellen consegue se restabelecer, né? Isso. Agora já está na tela para vocês, vou iniciar o vídeo. Olá, eu sou o Wilker Ferreira. Vou falar um pouco do trabalho desenvolvido por mim, professora Glaucia, professor Vitor, sobre plataformas tecnológicas de mudança social, caso da Uber. Esse trabalho a gente reconhece a difusão das plataformas tecnológicas e ela vem causando vários impactos em diversos segmentos, porém poucos conhecem sobre as mudanças promovidas de fato no campo social. E se ela vem promovendo a mudança social efetiva. E quando acontece, será que essas plataformas elas promovem a mudança social em diferentes níveis entre os usuários, né, no segmento peer-to-peer, no caso da Uber, passageiros e motoristas? Então, o objetivo é justamente testar essas hipóteses relativas à capacidade que a Uber possui de resolver problemas sociais.
Então, como referencial teórico, a gente embasou na literatura baseada na mudança social, caso especificamente fazer um cruzamento das plataformas peer-to-peer e verificando se essas plataformas elas poderiam de fato, como a literatura aborda, reduzir e melhorar, no caso, reduzir problemas sociais e melhorar o bem-estar social, tá? Inclusive oferecendo como uma alternativa de pessoas de baixa renda tenha um ganho. Que a Uber ela tem impacto em. Acho que a gente está com alguns problemas técnicos, professor. Ah, pois é, só percebi aqui quando você mandou mensagem no WhatsApp. Eu vou colocar novamente. Desculpa, a minha internet não caiu, eu só saí do Zoom e retornei aqui, como se o Zoom. Tá certo. Eu vou voltar aqui ao início para a gente respeitar direitinho aqui a coerência do vídeo, tá? Klaus, professor Vitor, sobre plataformas tecnológicas de mudança social, o caso da Uber. Esse trabalho, a gente reconhece a difusão das plataformas tecnológicas e ela vem causando vários impactos em diversos segmentos, porém poucos conhecem sobre as mudanças promovidas de fato no campo social. E se ela vem promovendo a mudança social efetiva. E quando acontece, será que essas plataformas elas promovem a mudança social em diferentes níveis entre os usuários, né, do segmento peer-to-peer, no caso da Uber, passageiros e motoristas? Então, o objetivo é justamente testar essas hipóteses relativo à capacidade que a Uber possui de resolver problemas sociais. Então, como referencial teórico, a gente embasou na literatura baseada na mudança social, caso especificamente fazer um cruzamento das plataformas peer-to-peer e verificando se essas plataformas elas poderiam de fato, como a literatura aborda, reduzir e melhorar, no caso, reduzir problemas sociais e melhorar o bem-estar social, tá? Inclusive oferecendo como uma alternativa de pessoas de baixa renda tenha um ganho financeiro. Bom, e esse que é o referencial teórico que a gente utilizou, o background teórico, o modelo teórico, ele baseia-se que a difusão de plataformas tecnológicas promoveriam essa mudança social, balizando ela em alguns elementos, como qualidade de vida, condições de empregabilidade, questões ambientais, questões econômicas, as políticas de gerenciamento se mudariam ou não, e a desigualdade social, se ela resolveria. Bom, a gente fez uma pesquisa quantitativa, uma survey, em resumo, foram 843 usuários, 446 passageiros, 397 motoristas, foram feitos todos os processos de verificação em estatísticas e a estatística de teste foi feita de estudo em Levene. Bom, para os resultados, a gente observa que a Uber ela tem causado impacto na empregabilidade, nas questões de desigualdade social, questões econômicas, as políticas de gerenciamento, melhorada a qualidade de vida, inclusive o meio ambiente. Porém, a gente observa que os impactos foram diferentes, em níveis diferentes entre motoristas e passageiros. Quando a gente verifica o teste estatístico, a gente observa que o indicador criado para entender esse processo, ele demonstrou ser estatisticamente significativo, que é o de fato ela vem causando as mudanças. Porém, os motoristas, a gente observa que eles foram mais impactados no segmento de empregabilidade e desigualdade social, afetou a questão econômica e as políticas de gerenciamento são diferentes das atuais. Os passageiros foram mais afetados em termos de qualidade de vida e a questão do meio ambiente, melhoria no meio ambiente.
sustentabilidade. Bom, quando a gente verifica aí se as diferenças são significativamente estatísticas, a gente vê que apenas as questões de desigualdade social não são significativas. A gente não pode afirmar que os motoristas foram afetados de uma forma mais intensa do que os passageiros em termos de desigualdade social. Porém, entre ambos, a gente observa que houve um impacto positivo e significativo. Bom, como discussão teórica, então, a gente tem a afirmação de algumas proposições da literatura, justamente como estaria relacionado à mudança social, a gente tem essa confirmação, e alternativa, e a mudança também nas políticas de gerenciamento, já que o motorista ele não é mais considerado um assalariado, e sim um parceiro da plataforma, e a sua remuneração é feita em termos de avaliações dos usuários também. Bom, a gente tem as políticas de públicas sendo também impactadas, né, tanto do governo como da sociedade, o reconhecimento disso, a melhoria da qualidade do conforto, tanto para passageiros como empregados, mais efetivamente para passageiros, e as questões ambientais também foram mais intensas nos passageiros, porque corroborando a informação que a Uber também ela tem causado mudanças em termos de sustentabilidade. Em resumo, a gente tem então que a plataforma tem causado um impacto positivo, né, nas mudanças da cultura no material, e os achados dessa pesquisa demonstram que a plataforma tem promovido mudanças, resolvendo problemas sociais, de fato. Esse modelo de pesquisa, tanto os KPIs, eles ajudam tanto com a gestores a embasarem suas estratégias mercadológicas e também as políticas públicas a se tornarem mais aderentes. Pronto. Professor, você está escutando? Eu dei uma travadinha agora, mas está tudo certo agora. Ah, queria Vou, desculpar. voltei a te escutar agora, mas já era no final que travou, então tá ótimo. Você Tranquilo. tá. Aí você Aham. escuta, né? Vocês estão me escutando, deu certo, né? Vou até procurar aqui. Eu, Eu não consegui. Eu tenho uma pergunta. Eu não consegui. essa apresentação na frente porque você estava com problema de instabilidade, tá? Mas aí você Tá, já é a próxima, ok? tá, É, eu vou, colo- eu vou colocar alguns pontos aqui, pessoal, de reflexão em cima desse trabalho. Esse é um trabalho que a gente realizou uma pesquisa no Brasil, especificamente em Belo Horizonte, comparando motorista da Uber com o passageiro, tá? Ele advém da minha tese de doutorado, né, já tem algum tempo já que eu elaborei esse trabalho, e ele é um recorte voltado para a aferição do impacto social que a Uber gerou. Qual que é o ponto em questão aqui? A gente vê uma série de tecnologias que estão sendo empregadas, né? A gente absorve conteúdo de aplicativo diversos aí, tanto no âmbito financeiro, Instagram, enfim. E a Uber ela chegou e ela adotou de uma alternativa para a mobilidade urbana pessoas que até então não tinham condições, muitas delas não tinham condição de pegar um táxi, né? Para quem é mais, quem nasceu aí na década de 80,
vai lembrar que o táxi em si era um veículo caro para aquela sociedade, década de 70, década de 80, e não era acessível a todos, né? E a Uber, ela vem dar essa alternativa, só que ela não insere só uma alternativa do lado passageiro, ela também insere uma alternativa do lado motorista, porque para ter táxi antigamente era necessário ter uma placa, né? Se você comprasse, tem uma licença para isso. E ela chega como uma alternativa a esses mecanismos. E qual que é o impacto que ela gerou em termos sociais? Aí esse trabalho ele vem abordar esses impactos. O que eu chamo a atenção é o seguinte: ainda que a perspectiva dos motoristas e dos passageiros seja que a Uber gerou uma transformação social, é até positiva, existe uma contrapartida ainda. Por quê? Vocês continuam me ouvindo, né? Só o professor que caiu, certo? Pois é. Então, a gente tem um trabalho aqui, né, que eu achei muito interessante, por exemplo, né, Ellen? Você vai apresentar agora sobre adoção, né? Eu também utilizei o referencial teórico de Rogers quando eu vou falar de difusão, porque a Uber ela se difundiu, a tecnologia ela se difunde, né, num determinado contexto, e aí a gente tem os inovadores, né, a maioria tardia, os retardatários, a gente tem o grau de adoção sendo distribuído ao longo daquela curva, né, a famosa curva de Rogers, e a gente observa que existem diferenças entre cada pessoa, né, que se insere nesse contexto. Tem uns que estão mais inclinados a adotarem ou não. E isso é apresentados, a gente pode até falar um pouco de cidades inteligentes também, que o apresentador não está aqui, mas deixou o resumo lá, e a gente vê que os trabalhos eles se associam, ok? Mas são esses pontos aí que eu queria deixar desse trabalho aí sobre as plataformas tecnológicas que a gente desenvolveu, ok? O professor Bruno, você retornou? Sim, sim, eu caí mais uma vez aqui enquanto você falava, mas escutei Ah, aqui ok. parte da sua conclusão e já Uhum, posso seguir para o artigo, a apresentação da Ellen. Pode ser? por favor. Aham. Pronto, Ellen, você escuta a gente? Tá normal? Sim, eu tô ouvindo. Perfeito. Pois vou colocar seu vídeo e a gente segue na mesma ordem que depois a gente abre para as discussões, debates do nosso moderador, o professor Wilker, tá bom? Ah, perfeito, então. Muito obrigada. Por nada, vou colocar o vídeo. Olá, meu nome é Ellen Ganatti, eu sou mestranda em administração pelo programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal Fluminense. Venho aqui ao 26º Seminário de Administração do UCMEAD, né, 2023, apresentar o meu artigo, que se chama Geração e Adoção de Inovação, uma revisão sistemática de literatura. Bem, como objetivo, né, esse artigo ele busca proporcionar uma visão geral das pesquisas publicadas no campo da adoção e geração de inovação, bem como entender o interesse que o tema tem despertado na comunidade científica nos últimos 10 anos. Como metodologia, foi realizada uma revisão sistemática de literatura, né, onde foram analisados 10 artigos de um conjunto inicial de 454 no período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2022. Para a coleta de dados, utilizou-se, então, a ferramenta Parsifal, por ser uma ferramenta que tem como objetivo o desenvolvimento
de revisões sistemáticas de literatura, né, e possibilita o trabalho colaborativo entre os autores, auxilia no desenvolvimento de questões de pesquisas, na seleção de base de dados, na inclusão e exclusão de critérios de seleção, e também por fornecer mecanismos de avaliação de qualidade e também mecanismos para a criação de streaming. Como questão de pesquisa, né, visando delimitar o escopo e direcionar o desenvolvimento dessa RSL, foram elaboradas 4 questões de pesquisa. Uma delas é como o termo de adoção e geração de inovação são definidos, o que tem sido discutido, qual a quantidade de tipos de publicação por ano e quais as principais fontes de publicação. Então, essas são as questões de pesquisas que devem ser respondidas ao longo do artigo. Para o planejamento da RSL, como bem visto, foi recorte temporal entre janeiro de 2012 e dezembro de 2022. As strings de buscas foram palavras em inglês, mais precisamente adoção de inovação e geração de inovação. Foram pesquisados entre as bases de dados, né? A Cielo, a Science Indirect e a Scopus, retornando com 454 artigos, dos quais 10 estudos foram selecionados por atenderem aos critérios de seleção. Esses critérios de seleção, eles incluíam, né, foi estabelecido alguns critérios de inclusão e de exclusão, que o Parcival fornece, e como critérios de inclusão foram selecionados estudos que tratam sobre geração e adoção de inovação, estudos publicados dentro do recorte temporal, estudos em inglês, e como critérios de exclusão foram excluídos estudos duplicados, estudos que estavam fora de escopos, estudos que não estavam disponíveis na íntegra e estudos que não eram acadêmicos. Então, foram aceitos 10 artigos, rejeitados 433 estudos, e haviam 11 estudos que estavam duplicados. Foi estabelecido também questões, né, para auxiliar na avaliação de qualidade desses artigos, né. Essas questões, elas tinham pesos que eram atribuídos a cada resposta. Por exemplo, se fosse sim, valia 1. Se fosse parcial, valia 5. Se fosse não, valia 0. Alguma dessas questões eram se o estudo ele aborda o tema geração e adoção de inovação. Se o estudo ele aborda as diferenças, né, entre geração e adoção. Se o objetivo da pesquisa está claramente definido, né, no estudo, e se ele expõe as suas limitações. Como resultados, né, respondendo a primeira pergunta, né, sobre como os termos de adoção e geração de inovações são definidos, os termos eles têm sido definidos nesses artigos analisados com base na teoria do modelo de difusão de inovação de Rogers, de 1995, né? O sociólogo, ele basicamente define a adoção como um processo minutal que ocorre desde que o indivíduo adquire o conhecimento da inovação até a sua decisão final de adoção. Respondendo a segunda pergunta, o que tem sido discutido, né? Tem sido discutido como a adoção e inovação como uma opção, né, para garantir vantagem competitiva nas organizações, né? Para estimular a geração de inovação, para prever a possibilidade de adoções e também para medir a maturidade dos processos de inovação dentro das organizações, né? E para analisar os indivíduos que são resistentes à adoção dessas inovações. Como resultados, a respeito da quantidade de tipo de publicações por ano, né? Todas as publicações foram feitas em revistas. 2017 foi o ano que teve mais publicação dentro dos artigos selecionados. 2013 e 2018 não houveram artigos, os artigos selecionados nem foi publicada nesse período. A respeito das fontes principais de publicação, observou-se que as revistas eram da Suíça, Arábia Saudita, África, Colômbia, Brasil, Itália e Irlanda.
Como conclusões, então, foi identificado que os estudos, eles demonstram a preocupação em estimular a inovação e o desenvolvimento econômico, social e regional de grupos areários, sobretudo grupos de extrema pobreza. A inovação em produtos, ela foi evidenciada como um método de garantir a competitividade das organizações e paridade entre as empresas do mesmo segmento. E o comportamento social, ele também foi evidenciado no estudo, principalmente sobre a influência de como grupos sociais, né, de como alguns grupos eles podem favorecer a adoção ou então desfavorecerem a adoção da inovação. As limitações, então, têm relação, né, com a disponibilidade do acesso a discursos em algumas bases e o acesso de poucas bases e o acesso limitado a poucas bases de dados. Acreditamos que, como escolhemos só três, se fossem mais bases de dados, talvez o resultado pudesse ter dado uma informações diferente. Com relação a pesquisas futuras, né, sugere-se, então, analisar a geração de adoção de inovação no contexto organizacional, de modo que seja possível entender o tipo de organização que gera e adota essa inovação, porque observou-se, né, que nesses artigos selecionados, poucos deles, ou praticamente quase nenhum, falavam sobre adoção de inovação dentro do contexto organizacional. É isso. Muito obrigada. Muito bem, parabéns, Ellen, pelo trabalho. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque é uma pergunta mesmo de questionamento. Por que você não incluiu na busca difusão da inovação e somente adoção? Não, eu não incluí Pode repetir que ficou um pouco ruim, por favor. Eu não incluí o quê? Eu vou contextualizar a pergunta seguinte: dentro da difusão da inovação, como você até comenta no seu trabalho, existe a adoção da inovação, né? A difusão ela acontece ao longo do tempo e envolve a adoção. Tem várias pesquisas que elas abordam, ela não aborda o tema inicialmente de adoção, palavra-chave, etc. Ela trata a adoção dentro da difusão. Aí a minha pergunta é, por que não foi incluído a difusão dentro da busca que você realizou na revisão teórica? Entendi. Bom, faz sentido, né? Acho que seria mais interessante se tivesse sido incluída a questão da difusão da inovação, mas não foi incluído porque, na verdade, esse artigo ele foi produzido para uma disciplina. E aí esse era o tema que tinha que ser abordado, e tinha que ser abordado, e tinha que ser utilizado também uma metodologia que a gente havia aprendido em outra disciplina. Então, foi a junção dessa disciplina sobre a inovação e a disciplina de metodologia sobre o artigo. Mas seria interessante se tivesse, ficaria ainda mais rico, né? A discussão e o conteúdo, se tivesse Eu usado. falo, é porque no finalzinho do seu trabalho, né, você até coloca como limitação aumentar a base de dados. Mas eu acho que se você colocar essa palavrinha ali, você vai ver que você vai ter muitos artigos que vão abordar esse tema. Por exemplo, eu mesmo tenho um artigo que eu falo da adoção dentro da difusão. E o título do meu artigo é sobre difusão, sabe? Então, assim, eu entendi, eu acho legal, até te parabenizo aí pelo trabalho, né? Ambos os trabalhos aí que vocês estão apresentando como estudantes de mestrado, e isso é muito legal, porque vocês pegaram uma disciplina, né? Vocês estão pegando uma abordagem específica, né? Seja da tese, um capítulo e tal, estão desenvolvendo. Mas aí, assim, é para isso que serve o propósito mesmo aqui dessa discussão, né? Para a gente poder enriquecer os nossos trabalhos, assim como eu também tenho o mesmo objetivo que vocês. E um outro ponto que eu acho interessante, você evidenciou depois de ter realizado a revisão um número baixo de publicações, né? Assim, você apresenta uma curva
que demonstram um número relativamente baixo de publicações ao longo do ano. De acordo com o que você pesquisou, o que que você pensa que leva, né, na sua opinião, o que que leva esse número baixo de publicação sobre esse tema, né, de adoção da inovação, de geração da inovação, sendo que é um assunto que é tão emergente, tão importante, e a gente vê essas tecnologias se difundirem aí a todo tempo, e novas tecnologias sendo geradas, etc. O que que justifica a baixa pesquisa no campo? Eu imagino, assim, que hoje em dia tem sido adoção, né, e geração de inovação, mas tem sido falado muito sobre transferência de tecnologia, transferência de conhecimento. Eu acho que esses outros termos também envolvem, né, derivam da adoção, né, e geração de inovação, mas eu acho que esses outros termos, esses outros, tipo, transferência de conhecimento, transferência de tecnologia, eu acho que é o que tem sido mais estudado. Eu Uhum. digo, eu acho que tem Eu, relação. eu acho que tem total coerência o que você está falando, porque o trabalho de Rogers, por exemplo, é um trabalho seminal, né? E eu me recordo que quando eu estava pesquisando também sobre esse tema, eu não via muitos trabalhos que aprofundassem nessa questão da difusão, da adoção propriamente dita, principalmente trabalhos, né, que abordam temas mais de profundidade, por exemplo, que motivam a aderir a uma determinada inovação. Quais são as diferenças dos diversos perfis existentes de pessoas no momento da adesão dessa inovação? Então, isso tudo que a gente está falando aqui são sugestões, tá, de pesquisas que você pode abordar, né, para poder enriquecer outras pesquisas. Obviamente, no seu trabalho, o escopo já está bem fechado, mas são questões de sugestão de pesquisa futura. E Uhum, eu gostaria também de aproveitar, só são questões mais pontuais agora do trabalho, tá? No uhum, sentido de melhorar ele para publicação e para auxiliar também o leitor, né? Para ficar uma leitura com entendimento aí mais fácil mesmo, permitir esse entendimento na mente do leitor. Na tabela 4, tá? Você tem uma tabela que você trabalha lá, olha, os estudos que você investigou são duplicados, são fora do escopo, a quantidade de rejeição, etc. Aí você coloca 433, entre os 454 investigados, eles foram rejeitados, né? Ou seja, um número bem baixo foi aceito. É interessante você colocar também o deployment, a estratificação dessa quantidade de 433 para o leitor entender também que não é um número mágico, né? Tem de onde que partiu essas exclusões. E uhum, também, o que acontece? O trabalho, principalmente quando você vai publicar, a gente não tem muito espaço, né, para poder desenvolver, escrever. E aí eu vi que você colocou várias tabelas. Que você pode fazer na metodologia? Você pode compactar essas tabelas numa tabela só, tá? Apresentar todos esses dados numa tabela só, que isso vai te ajudar a ter mais espaço na hora que você for publicar, tá? Que são números uhum. limitados de palavra, números limitados de espaço, ok? Ok. E mais um ponto que você menciona nos trabalhos, é o meu último ponto, que os contextos, né, tem uma citação do trabalho assim, os contextos envolvendo agricultura e cultivo em países subdesenvolvidos foram predominantes nos estudos aceitos para a RSL. O que acontece? Esse dado ele vai muito de coerência ao estudo da Adriane, né? Porque a gente vê que a pesquisa tem se deslocado também para o setor agro. Eu observei lá como um padrão lá e você ainda coloca no seu trabalho isso de uma forma bastante explícita. Você vê alguma relação para as pesquisas se deslocarem nesse setor, por exemplo, que você investigou vários países, né? Você falou Arábia Saudita, aí você colocou lá. Na hora que você fez essa análise, você vê alguma relação entre a atividade primária daquele país, a atividade principal daquele país
e as pesquisas direcionarem para isso. Por exemplo, é esperado que no Brasil, né, a gente tenha artigos que abordem de uma forma mais intensa o agronegócio. E nos outros países, isso tem se demonstrado? Como que você viu isso? Você chegou a ver no seu trabalho? Notou alguma uma relação ou não? Não, não, eu confesso que eu não pesquisei, assim, foi, os artigos estavam selecionados, né? Aí eu li os artigos e com base nos critérios, e aí eu percebi que eles todos tratavam, né, de tentar falar sobre adoção e geração de inovação em contexto agrário e países em subdesenvolvimento. Mas eu não pesquisei a relação, né, desse contexto agrário, se é, tipo, se tem uma relação com PIB, se é um dos setores mais importantes para a economia do país, enfim, eu não fiz essa pesquisa, mas é um É, ponto interessante para colocar. esse ponto já é interessante estar dentro do atual escopo do trabalho, porque é uma questão que você já tem o dado e é de fácil inclusão, sabe? Uhum, Porque quando você vai publicar, eu também sou revisor de algumas revistas, a gente precisa entender a contribuição teórica, prática e para a sociedade do trabalho, sabe? E isso aí você vai criando ao longo do artigo, ok? Mas uhum. muito bom, Ellen, muito obrigado. E assim, se tiver alguma colocação, fica à vontade também. Eu que agradeço. Acho que foram ótimas, excelentes as suas sugestões aqui e eu vou dar uma analisada para melhorar o trabalho ainda mais. Muito obrigada. Não, obrigado. O professor Bruno, a gente ainda tem algum tempo, né? Sim, sim, a gente tem um tempo, eu vou só colocar mais uma vez aqui o link, né? Só para que tanto a Ellen e a Adriane acessem, tá no chat, viu? As duas pesquisadoras, por gentileza, assim que a gente concluir, façam ah, respondam o link. E a gente teria mais um trabalho aqui, né? Nós abordamos três trabalhos e a gente, por conta do tempo, a gente não tem como aguardar a quarta parte, quarto pesquisador ou pesquisadora para vir. E aí a gente já pode iniciar algum possível debate, professor, interrelacionar os trabalhos, deixar aberto, inclusive, para as duas pesquisadoras, se tiverem uma dúvida entre uma e outra, a gente reservar esse tempo para isso. Então, podem ficar à vontade, pode moderar, professor, pode puxar. Tá, não, perfeito. Aqui, só para também não contextualizei para vocês, hoje já tem um ano que eu moro no Vietnã, né? E a gente observa que agora, por exemplo, são 3 horas da manhã de sábado, ou seja, eu estou no futuro daí, tá? O que acontece? Eu observo aqui que a economia aqui, ela é muito ainda voltada para o agronegócio, né? E o governo, ele tem um papel, justamente por ser um partido, né, partido socialista, ele tem um papel muito forte nessa questão do desenvolvimento regional do Vietnã. O Vietnã tem crescido muito em termos econômicos, e aí eu coloco esse ponto porque os dois trabalhos abordaram a questão da agricultura, e a gente vê que algumas economias estão mais relacionadas a esse aspecto. Eu vejo um papel do governo muito forte aqui, é um papel de estímulo propriamente dito, e o trabalho, né, que os ambos trabalhos de revisão da literatura, eles vão abordar essas questões. É, a gente observa que as tecnologias aí na agricultura, elas têm sido cada vez mais incluídas no campo, no sentido de, para vocês terem ideia, existem várias formas que as pessoas, principalmente o governo aqui, ele tem promovido uma expansão territorial através do mar mesmo, assim. Você tem a praia e aí eles criam ilhas aqui mesmo, bolsões aqui para atividade industrial. Isso gera também um impacto ambiental, né? Então, de um lado, você tem o desenvolvimento econômico, do outro lado, você tem a questão da sustentabilidade e o impacto ambiental que tem que ser revisto nesses aspectos. E eu estou colocando esses pontos aqui para a gente também tentar construir algo aqui
Porque, por exemplo, o trabalho da Ellen, a gente tem uma análise entre vários países, né? Diferentes países, diferentes formas de ver a adoção dessa inovação, efetivamente. E o trabalho da Adriane já traz esses tipos de inovação no contexto da agricultura, que também é corroborado pelo trabalho da Ellen. O trabalho que eu abordei aqui é a questão da transformação social, como que uma tecnologia gera transformação social, isso é percebido. Então, isso é um campo muito rico de pesquisas que a gente pode utilizar nos trabalhos futuros, né, de associação, e principalmente trabalhos até, pode ser trabalhos quantitativos ou qualitativos. Então, olha, em resumo aqui, eu observei que os trabalhos apresentaram temas bastante integradores, né? A gente observa aqui que os trabalhos se completam aqui, até mesmo, né, seja o trabalho da revisão da literatura, como o trabalho no cunho quantitativo que eu apresentei. O trabalho sobre cidades inteligentes, né, que foi posto um resumo, etc. A gente observa que as principais tecnologias naquele trabalho que são influenciadas, né, que a gente tem maior intensidade nas cidades, é o Internet of Things e o Big Data, né? Então, assim, essas duas tecnologias, elas são muito difundidas. Aí eu vou colocar um ponto para Adriane refletir e até comentar com a gente. Se você observa essas tecnologias no campo da agricultura sendo utilizadas, o IoT, o Big Data, ou não, se ainda está numa fase, está no step atrás, né? Um step anterior a esse ponto. É, então, todos esses elementos aí são emergentes aí no contexto agro. Eu acho que tem um campo muito bom para a gente desenvolver os nossos trabalhos. É um campo que a gente observa um crescimento na literatura, mas ao mesmo tempo pouco se sabe. Pouco se sabe sobre os motivos que levam os agricultores a adotar essas inovações. Essas inovações têm sido efetivas ou não, conforme os trabalhos que vocês apresentaram. E é nesse ponto aí, tá? E aí, Adriane, você tem visto a questão do IoT, do Big Data? Como que tem sido feita a difusão aí das tecnologias aí no setor agro? Talvez com os grandes, que nem aqui nós temos o pessoal que é da colônia Entre Rios. Eles devem usar isso, mas pequenos agricultores. É, o máximo é um WhatsApp, né, que Aham, ajuda lá, não, vamos comunicar, vamos tentar fazer um escambo aqui, trocar uma semente uhum, nova, um canal, um grupo de WhatsApp para difundir alguma tecnologia aí que seja barata, um custo interessante, né? uhum. Eu imagino. E aí a gente entra naquela questão da sustentabilidade, né, gente? Porque ainda tem a questão econômica, né? Eu tenho que gerar valor acima do concorrente para ter vantagem competitiva. E para ela ser sustentável, essa vantagem competitiva ela não pode ser imitada de uma forma pelo meu oponente, né? De uma forma perfeita, né? Lograr os mesmos benefícios dessa imitação. E aí a gente entra numa questão, até quando sobrevivem esses agricultores, a gente vê que é uma tentativa, né, de se diferenciar, obviamente, tem os produtos orgânicos, mas a gente tem que entender também o papel, inclusive, das redes, né, que é dar um outro campo de trabalho, né, como a associação dos agricultores gera vantagem competitiva e como essas tecnologias se inserem no contexto das redes, que talvez através de uma associação, de uma cooperativa, esse segmento consiga acessar alguns recursos de uma forma mais barata, algumas tecnologias de uma forma mais barata. Isso também é um campo rico de pesquisa, né? Ok? Ellen, Adriane, vocês têm algum ponto que queiram perguntar uma para as outras? Eu confesso que eu não consegui acompanhar o trabalho da apresentação da Adriana. Uhum, tá bom. Se vocês quiserem colocar mais algum ponto, senão eu acho no meu ponto de vista, os trabalhos aqui foram interessantes. Eu acho que a gente conseguiu construir um conhecimento aqui interessante a respeito aí principalmente dos trabalhos futuros, e foi uma boa discussão,
né, para poder desenvolver trabalhos na área. Aí, professor Bruno, eu acho que você pode, né, colocar os seus comentários finais e aqui a gente pode encerrar logo após os seus comentários. Perfeito, professor. É isso mesmo. Primeiro, antes de tudo, parabenizar, né, a Adriane, a Ellen e o próprio professor Wilker, né, que também teve aqui um trabalho apresentado, né, e ao professor Wilker na outra cadeira ainda de moderador, trouxe aqui com maestria. Foi muito legal ver essa inter-relação feita, a provocação até para outros novos estudos, aprimorar o que foi apresentado aqui também. Então, foi uma sessão muito boa, muito rica, né? Então, fica aqui os parabéns no meu nome, líder e representando a coordenação do CMEAD, parabéns, tá? Isso foi muito legal da gente estar presenciando aqui. Infelizmente, a gente teve a falta de uma pessoa, pelo tempo a gente não consegue mais aguardar, né, essa pessoa. Fica aqui o agradecimento, a paciência também caiu algumas vezes, desculpa, mas acredito que não deve estar atrapalhado aqui a continuação, o entendimento do conteúdo, né? Mas assim, deixo aqui as minhas desculpas. E mais uma vez, sendo um pouco chato, eu vou passar o link de novo. E até você também, professor, como teve um trabalho aqui abordado, por gentileza, responda também, tá? Então, a Ellen, a Adriane, se não responderam, respondam por gentileza, que ajuda muito aqui até o feedback para a organização, para a gente melhorar cada vez mais. No mais, obrigado, parabéns. Você vai falar, professor? Sim, eu só queria agradecer também, né, a Adriane, a Ellen. Eu já respondi, responda, por favor, isso ajuda muita gente. O professor Bruno já entrou em contato comigo, tá? Anteriormente, então teve toda uma preparação, né? A gente já estava em contato via WhatsApp e tal. Acontece esses percalçozinhos, a gente perde uma conexão e etc., mas eu acho que isso não atrapalhou em nada, tá, professor Bruno? Foi ótimo e eu te agradeço e a gente fica à disposição aí, né? Para a gente encontrar novamente, tanto a Adriana, tanto a Ellen, vocês têm os nossos contatos, né? E precisando de alguma coisa, estamos à disposição. É isso E aí. é uma sexta-feira, né? Uma ótima sexta-feira para vocês à noite aí, né? E agora eu Professor, vou voltar a dormir. professor, Oi. o senhor falou de contatos, aonde que nós achamos contatos? Por exemplo, eu quero o material que o senhor falou que tem com relação a, a inovação na agricultura, essas coisas. Ah, tá. Eu vou passar meu e-mail aqui para você nesse momento. Uhum, Eu estou nas redes sociais, né? LinkedIn, etc. Mas aí você pode me mandar aí um e-mail, né? uhum, E aí fica fácil, até que eu respondo o e-mail. Você já ok. viu aqui no chat? wilker.odm@gmail.com. Conseguiu É pegar aí, isso, Adriane? Tá aí no sim. chat. Perfeito, Uhum, perfeito. Então, sem mais, muito obrigado, parabéns. Ótima obrigada. sexta para quem está no Brasil e ótimo sábado aí, madrugada de sábado para quem está no Vietnã. Tá certo. Obrigado, pessoal. Um Tchau, tchau, abraço. gente.